Fala pessoas, tudo bem? Meu nome é Jean Silvestre, sou professor universitário, tenho a formação, sou formado em nutrição como graduação e atuo mais aí na área de nutrição esportiva. Hoje a temática do canal é aeróbio em jejum. E aí, será que funciona? Será que não funciona? Então, para você ficar sempre ligado nos vídeos, não se esquece. Faz a sua inscrição no canal e se você gostar da temática, deixa o seu like para a gente lançar novos vídeos de nutrição, certo? Roda a vinheta aí! Então vamos lá, a gente vai falar sobre aeróbio em jejum. Eu vou discutir muito a visão do aeróbio em jejum, tentando linkar com o exercício, mas eu não vou aprofundar tanto nisso, em métodos de treinamento melhores ou piores, mesmo porque não faz parte da minha graduação, não faz parte da minha profissão. E aí, futuramente, vão surgir vídeos aí com a educação física entrando nesses tipos de protocolos, certo? O que eu vou focar é dentro do exercício e principalmente dentro da nutrição, se essa estratégia pode surtir ou não efeito quando a gente fala de composição corporal, de melhora do desempenho ou coisas nesse sentido, aspectos nesse sentido, certo? Então vamos do início. Primeiro, o que é o aeróbio em jejum? Aeróbio em jejum é você executar o exercício, um exercício aeróbio, em jejum, como o próprio nome diz, sem estar alimentado, sem colocar nenhum tipo de suplementação, enfim, estar em jejum literalmente. Exemplos práticos vamos lá, exemplos práticos. O indivíduo acorda, quando ele acorda, normalmente estamos em jejum, se você não fez uma refeição aí pouco antes de acordar literalmente, às vezes você faz uma refeição às 5 da manhã e acorda, volta a dormir e aí às vezes acorda de novo às 8 e aí pensa que isso é um aeróbio jejum, não necessariamente. Então vamos pensar que o indivíduo teve um sono contínuo, dormiu e aí sim, quando ele acordou, aí ele vai fazer um exercício. Então normalmente ele não faz nenhuma refeição, ele acaba só bebendo água e aí quando ele vai para a academia, ele vai fazer esse aeróbio em jejum. Esse é o contexto prático do que a gente tem em aeróbio em jejum. Pode ser numa academia, pode ser em outros locais, enfim. Acho que já deu para entender a logística inicial da coisa. Por que as pessoas executam o aeróbio em jejum? Muitas das pessoas tentam aí colocar um aeróbio em jejum. A maioria dos objetivos, a maioria das vezes que a gente acompanha no consultório é que as pessoas executam o aeróbio em jejum. Muitas das vezes sem o respaldo de um profissional, ela está fazendo por conta, só que ela executa esse aeróbio em jejum com o objetivo de queimar mais calorias no sentido de perder gordura corporal. É como se fosse ela está entendendo que o corpo está precisando queimar energia de algum local, só pelo exercício físico, só que como não tem nenhum alimento, ele vai tentar queimar mais ainda da quantidade de gordura do corpo, aquela gordura que a pessoa quer perder. Então, é esse o sentido que as pessoas executam, tá? A gente já vai discutir se isso surte ou não efeito, mas o principal mecanismo aí que as pessoas pensam é nesse raciocínio. Às vezes as pessoas confundem o perder gordura corporal com a perda de peso. Gia, como assim? Eu não entendi. Vou te dar um exemplo bem prático que você vai lembrar do seu cotidiano. Vamos supor que você acordou e foi lá, você tinha uma balança na sua casa, você foi lá, subiu na balança e viu o seu peso. Seu peso é X, certo? Estava em jejum, você acordou, foi lá e colocou o seu peso lá, ótimo, o peso deu tanto. Só que aí depois você vai, faz um café da manhã, bebe água, toma um café da manhã bem reforçado. Se logo depois você subir na balança, o que você vai ver? Pois é, você vai ver que muito provavelmente o seu peso vai subir. E faz sentido, não faz? Você está ingerindo coisas, colocando coisas dentro do seu corpo. Está colocando alimentos que contêm carboidrato, que contém proteína, contém gordura, contém água, contém diversos nutrientes, tem um peso e isso vai ser ingerido pelo seu corpo. Então, o peso na balança vai aumentar. Jean, mas aumentou o peso. Significa que essa pessoa está aumentando a quantidade de gordura? Não necessariamente. Pensando nesse momento de café da manhã, é muito provável que não.
Porque a gente sabe que para essa pessoa ganhar gordura corporal mesmo, exige um processo de um tempo muito maior. Exige um consumo de calorias ao longo do dia dela muito maior ou maior do que ela está gastando durante o dia, só que isso não reflete só em um dia. O acúmulo de gordura reflete dia após dia, ao longo de muito tempo. É só você lembrar das pessoas aí que de repente você conhece, que estão acima do peso. Pergunta para elas quanto tempo elas ganharam aquele acúmulo de gordura corporal. Elas não vão te falar que ganharam de ontem para hoje. Olha, eu estava dormindo ontem, acordei, estou assim. Não, imagina. A gente vê que isso é um processo a longo prazo. Por que eu te expliquei isso? Porque quando as pessoas fazem o aeróbio em jejum, o processo inverso acontece. E às vezes a pessoa pode ser enganada. Por quê? A pessoa faz o aeróbio em jejum, então ela não ingeriu o alimento. Principalmente não ingeriu carboidrato. Se ela não ingeriu carboidrato, ela não guarda uma quantidade de carboidrato no músculo. Lembra daquele carboidrato, daquela glicose que é estocada tanto no músculo quanto no fígado? Os famosos glicogênios, seja o glicogênio muscular ou o glicogênio hepático. Junto com esse glicogênio, também tem uma quantidade de água que é estocado. Então o que a gente tem? A pessoa ela vai fazer o exercício e ela tem essa quantidade de glicogênio e água dentro desse glicogênio já depletada, e aí às vezes o exercício pode depletar um pouquinho mais, pode diminuir um pouco mais ainda essa quantidade, esse armazenamento, a quantidade que tinha, só que ela também vai perder durante o exercício água, ela vai transpirar e vai perder água. E o que vai acontecer? Quando ela subir na balança depois do exercício, depois do aeróbio em jejum, ela vai bater o olho na balança, vai subir, vai falar assim, opa, perdi peso, o aeróbio em jejum está me fazendo efeito, está me fazendo perder gordura corporal. É aí que está o problema, porque não tem nada a ver com a perda de gordura corporal. Ali, de imediato, o que ela perdeu em grandes proporções foi glicogênio e água. Basicamente isso. E por que, já que você está me falando isso? Porque quando ela colocar uma ingesta de algum alimento, por exemplo, depois mais tarde, 1, 2 horas depois, que ela fizer uma refeição, essa quantidade de glicogênio vai ser armazenado, a quantidade de água também vai ser armazenada, e aí o peso dela sobe, e aí pode frustrá-la. Então, primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que o aeróbio em jejum, pensando nessas relações de peso, ele não cabe. Na verdade, o peso ele não cabe como um parâmetro muito bom em diversos momentos. O aeróbio em jejum é só mais um deles, certo? Então, o primeiro ponto que a gente tinha que esclarecer é esse. Se diminuir o seu peso pelo aeróbio em jejum, não tem nada a ver com a questão de perda de gordura. Pode ter sim uma relação de uma pequena perda de gordura, só que ela é muito insignificante naquele momento, perto do que você perdeu de glicogênio, de água e até mesmo de massa muscular que você pode depletar, certo? Esse é o primeiro ponto. Vamos pro segundo. O que a gente vê quando a gente fala de aeróbio em jejum em diversos públicos, principalmente falando de perda de gordura corporal? Então eu vou separar em 2 blocos para você entender, 2 públicos, um indivíduo fisicamente ativo e um atleta. Você deve conhecer algum atleta em qualquer modalidade, seja no futebol, seja no jiu-jitsu, enfim, diversas modalidades aí. A gente tem indivíduos que são atletas. O que são pessoas que são atletas? É um indivíduo que treina aí há um bom tempo, ele tem mais de 5, 10 anos de treino, ele vive do esporte. A maioria dos atletas, pelo menos, eles tendem a viver do esporte e ele tem uma adaptação muito grande já feita pelo exercício físico. O indivíduo fisicamente ativo, não necessariamente, ele não vive do esporte e ele não necessariamente treina todos os dias. Ele vai treinar às vezes 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, vai depender um pouco da prescrição de treino dele, mas não só da prescrição. Se ele não tiver, por exemplo, um personal, algum professor, um profissional de educação física ali do lado dele, guiando os treinos dele, e ele decida treinar por conta própria, pode ser que ele não esteja animado com os treinos e treine 1, 2 vezes só na semana. Gia, mas por que isso vai ter a ver com o aeróbio em jejum dele? Então vamos lá. Quando a gente fala de aeróbio em jejum, como perda de gordura corporal, como uma estratégia, o exercício como uma estratégia para perder gordura, o que a gente tem que olhar? O que vai fazer
ter aí uma perda de gordura corporal. O que dentro do seu organismo, o que dentro do seu corpo queima ou oxida essa gordura corporal? Existe uma organela chamada mitocôndria. Ela é uma das responsáveis aí por pegar a gordura, fazer o processo de beta-oxidação e gerar energia para os indivíduos, certo? Então, pense só nos dois tipos de indivíduo que a gente separou. Se você pegar um indivíduo, você vai ter que olhar e falar assim, bom, então dentro desses dois indivíduos, quem tiver uma capacidade mitocondrial no sentido de quantidade, no sentido dessa mitocôndria ter uma boa qualidade, quem tiver isso com mais eficiência, pode provavelmente queimar mais gordura. Sim, a gente já sabe disso. Só que, quando você pega um indivíduo atleta, a gente sabe que a capacidade mitocondrial dele é uma capacidade mitocondrial bem bacana. O problema é quando a gente pega esse indivíduo fisicamente ativo. Esse indivíduo que chegou na academia ontem ou que está treinando 1, 2 vezes na semana, se chove ele não treina, se de repente o tempo começa a dar uns raios, ele já fala, ih, vai chover, não vou treinar não. Esse indivíduo é o grande problema da nossa história, porque a adaptação que o exercício físico ia gerar nesse indivíduo de ter mais mitocôndrias ou melhorar a qualidade dessa mitocôndria para com que ele consiga queimar gordura, ele não tem. A quantidade de massa magra dele é uma quantidade pequena, não é uma quantidade tão grande ou tão próxima de um indivíduo que é um indivíduo atleta. Mas já qual que é o problema então disso? O problema é exatamente na resposta de perda de gordura. Porque se você pegar o aeróbio em jejum, quando esse indivíduo vai fazer, ele precisa queimar a gordura. Mas quem queima a gordura, uma das respostas, é a capacidade mitocondrial do indivíduo. Só que a capacidade mitocondrial desse indivíduo fisicamente ativo não é tão elevada quanto a de um atleta. Então, pensando em estratégias, pode ser que a estratégia do aeróbio em jejum para esse sujeito não seja tão interessante quanto para um atleta. Por exemplo, a gente tem inúmeras pesquisas com uma pesquisadora chamada Louise Burke, que é uma das maiores referências que a gente tem em nutrição esportiva, em que ela está testando estratégias de fazer com que os indivíduos façam exercícios físicos com uma quantidade de glicogênio bem baixa, uma quantidade bem pequena. É uma estratégia que ela chama de sleep low, de você dormir com uma quantidade bem pequena de refeição ou de glicogênio, para que aí a mitocôndria desses atletas se adapte melhor, comece a oxidar melhor gordura do que o carboidrato. E ela está vendo uma resposta bacana. Só que, lembra para quem eu te falei que é a pesquisa? Ela está direcionando o grupo, as pesquisas dela, os voluntários, são atletas. São pessoas que têm uma capacidade mitocondrial bem interessante, diferente desse indivíduo fisicamente ativo. Por quê? Porque para esse indivíduo fisicamente ativo, nos estudos que a gente acompanha até hoje, a gente não vê uma diferença tão grande em perda de gordura para ele, por causa exatamente dessas adaptações que ele não tem, que o indivíduo atleta tem frente ao exercício. Então pode ser que para ele, aquela resposta de perder gordura tão eficiente quanto do atleta não venha. E aí, se você pegar o dia ou a sessão de exercício físico dele e falar, será que queimou muita gordura? Você vai ver que não oxidou tanta gordura, a gente tem estudos mostrando isso. E ainda, a estratégia do aeróbio em jejum pode ser ineficaz no sentido de você gerar um estresse no organismo, para você tentar recuperar aquela musculatura que pode ter sido ou não microlesionada, pode precisar ou não de uma quantidade maior de células do sistema imune e, consequentemente, isso vai gerar menos trabalho para o corpo e aí esse menor trabalho pode se refletir em menor quantidade de oxidação de gorduras. Então, é aquele famoso ditado que a gente acompanha no consultório dos profissionais de educação física ou das pessoas falarem assim, se você treina, entre aspas, meia boca, pode ser que o resultado seu seja meia boca. O que é esse treinar meia boca, ter um resultado meia boca? Um dos sentidos é esse, é de que como você não pode não gerar um estresse tão grande para aquele indivíduo, para aquela sessão de treino, pode ser que a resposta em resultado não surta tanto efeito quanto é o esperado, certo? Então, quando a gente fala do aeróbio em jejum, as duas premissas são essas. E aí eu só vou te trazer mais uma premissa da nutrição esportiva para complementar o aeróbio em jejum.
Quando a gente olha sobre estresse do exercício ou essa intensidade que o exercício pode gerar, ou quando você está fazendo um exercício físico, o quanto você consegue se desempenhar, render bem no treino, os famosos, lembra daqueles famosos sprints que a gente vê hoje em dia com os treinos intervalados de alta intensidade? Pois é, esses sprints, esse aumento de intensidade com o exercício, ele não consegue ser tão eficaz quando a gente coloca um exercício, o aeróbio em jejum, principalmente por uma resposta. Porque o aeróbio em jejum, o indivíduo tende a estar com o glicogênio depletado. Não está zerado, mas ele está depletado. E aí esse indivíduo não consegue aumentar muito a intensidade, porque lembra da fisiologia do exercício? Quando a gente fala da fisiologia, esses aumentos de sprints podem precisar bastante de um sistema que a gente chama de sistema glicolítico. E aí o sistema glicolítico vai precisar de glicose. E pode ser que esse indivíduo, como estava com o glicogênio depletado, a quantidade de glicose depletada nos músculos e no fígado, pode ser com que ele não tenha um resultado tão bom naquela sessão de treino, em questões de aumentar a intensidade, aumentar o desempenho ali, gerar um estresse maior para o corpo e conseguir oxidar mais gordura ao longo dos dias, somando-se aí ao longo dos dias. Certo? Então, são essas as estratégias que a gente tenta não deixar como possibilidade para o indivíduo. Não no sentido da prescrição de treino, mas no sentido lá no consultório, no sentido de orientar o meu cliente que fazer a estratégia em jejum pode não ser uma boa estratégia para ele pensando na resposta de desempenho. E aí a prescrição do treino vai com o personal, com o profissional de educação física, mas eu tenho que orientá-lo a fazer uma refeição, mesmo que seja mínima em quantidade de carboidrato, para com que ele tenha um resultado melhor nas sessões de treino e consiga ter uma resposta bacana, consiga aumentar essa intensidade no exercício quando vir a prescrição e ele consiga executar isso de uma forma mais correta, certo? Existem grupos e grupos, logicamente, por exemplo, a gente tem uma parcela da população que são aqueles indivíduos com uma quantidade de massa muscular muito grande, aqueles famosos os bodybuilders, aquelas pessoas que têm muita massa muscular e uma quantidade de gordura bem pequena. E aí é lógico, para esse tipo de população, você sabe que vai ter que entrar aí uma nova logística em aeróbio em jejum, mesmo porque é um indivíduo muito grande, pode ser que ele não suporte a sessão de treino, aí o profissional de educação física vai fazer os ajustes. Mas o que a gente pensa na nutrição eu preciso colocar uma quantidade de carboidrato ou garantir que esse indivíduo tenha glicogênio durante a sessão de exercício para com que ele consiga executar o exercício numa intensidade bacana e gere resultados em perda de gordura. Que se ele optar pelo aeróbio em jejum, a chance de ele não executar o aeróbio em jejum numa intensidade bacana vai ser alta, a quantidade mitocondrial ou a capacidade mitocondrial dele é baixa, então não vai ter uma representatividade de queimar muitas calorias ou muita gordura com esse aeróbio em jejum, então eu vou ter que pensar na segunda estratégia para esse tipo de indivíduo, certo? Então, a ideia do aeróbio em jejum que a gente queria trazer para vocês era essa, eram as comparações. Lembrem sempre que existem diferentes tipos de indivíduos e no consultório a gente vai ter aí que analisar quem é o meu indivíduo. Para as futuras nutricionistas, para os futuros nutricionistas aí que estão assistindo, lembrem sempre disso. A gente sempre vai ter que entender no consultório quem é o indivíduo. Se ele é um indivíduo atleta, se ele é um indivíduo fisicamente ativo, se ele é um indivíduo sedentário. E essa resposta que ele tem com o exercício, essa adaptação que ele tem com o exercício, para que aí sim venha a prescrição nutricional, certo? Então a gente fica por aqui. Se você gostou, lembra, dá o seu like lá no vídeo, marca ali os seus amigos que querem assistir ou compartilha com seus amigos aí que você precisar. E também lembra, faz a inscrição no canal, que aí quando surgir novos vídeos, seja da nutrição, seja de outros temas, você já fica sabendo e já pega o conteúdo, certo? Até mais, pessoas. Tchau, tchau.